Serviço Público Federal, Ministério da Educação, Universidade Federal de Sergipe. Edital número 001/2020/PROEST/PROEX/PROGRADE POSGRAP/CODAP/STI. Dispõe sobre o Plano de Ação Especial de Inclusão Digital da Universidade Federal de Sergipe na modalidade Tráfego patrocinado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, que tem como objetivo oferecer condições de acesso a conteúdo digitais a alunos com insuficiência de recursos financeiros que não possuem acesso à internet, vinculadas às estratégias de ensino remoto. A Universidade Federal de Sergipe, UFES, por meio das Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis, PROEST, de graduação, PROGRADE, de extensão, PROEX, de pós-graduação em pesquisa, POSGRAP, Colégio de Aplicação, CODAP, Superintendência de Tecnologia de Informação, STI, torna públicos critérios e especificidades do processo de cadastro e seleção para concessão de tráfego patrocinado através da RNP, vinculado ao Plano de Ação Especial de Inclusão Digital da Universidade Federal de Sergipe e as estratégias de ensino remoto da UFES aos alunos que não possuem acesso à internet e a insuficiência de recursos financeiros, com renda per capita familiar menor ou igual a 1,5 salários mínimos, regularmente matriculados em componentes curriculares, ofertados nas referidas estratégias em período letivo da modalidade de graduação presencial ou em seus equivalentes da educação básica e da pós-graduação estricto sensu da Universidade Federal de Sergipe. 1. Da finalidade e público-alvo. 1.1. O presente edital tem por finalidade o cadastro para seleção e posterior concessão de chip de operadora de telefonia celular e volume de tráfego patrocinado no referido chip como parte do Plano de Ação Especial de Inclusão Digital da Universidade Federal de Sergipe, vinculado às estratégias de ensino remoto, a alunos que não possuem acesso à internet, com plano de dados suficiente para acompanhar as atividades acadêmicas e em insuficiência de recursos financeiros, com renda per capita familiar menor ou igual a 1,5 salário mínimo, regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial da educação básica e pós-graduação estricto sensu da Universidade Federal de Sergipe, como estratégia de combate à desigualdade no acesso às ferramentas digitais de aprendizagem no contexto de enfrentamento à pandemia da Covid-19. 2. Do benefício. 2.1. Serão ofertados os seguintes benefícios. 1. Chip de operadora de telefonia celular exclusivo para tráfego de dados através da rede 4G, velocidade de tráfego 4G, se disponível na área de utilização e se houver suporte a este tipo de conexão no aparelho do usuário. 2. Tráfego patrocinado, a ser disponibilizado pela RNP em volume de dados a serem atribuídos ao referido chip. 2.2. Serão atendidos prioritariamente. 1. Alunos com renda per capita até 0,5 salário mínimo. A. Não havendo candidatos para o total de planos disponibilizados para a instituição, os benefícios serão destinados a alunos com renda per capita familiar de 0,5 a 1 e de 1 a 1,5 salário mínimo. 2. Alunos da graduação, seguidos por alunos da educação básica e alunos da pós-graduação estricto sensu. 2.3. A previsão de início da concessão dos benefícios está vinculada à disponibilização do chip pela RNP e regularização da oferta de dados. 3. Das condições de acesso. 3.1. Poderá usufruir dos benefícios ofertados nesse edital o aluno que atender os seguintes requisitos. 1.
ser aluno com vínculo ativo regularmente matriculado em, no mínimo, um componente curricular ou equivalente durante o período de oferta remota ou outro regular que venha a ser instituído. 2. Não possui acesso à internet com plano de dados suficiente para acompanhar as atividades. 3. Não está em mobilidade acadêmica ou afastamento especial. 4. Das inscrições. 1. Todos os candidatos deverão preencher o cadastro único da UFES no SIGA-A, portal do discente, bolsas, cadastro único, aderir ao cadastro único. Aqueles que já tenham preenchido o cadastro único neste ano deverão ainda assim atualizar as informações e os documentos de comprovação de renda para participar deste edital. Para atualização das informações, portal do discente, bolsas, cadastro único, alterar a adesão ao cadastro único. Para a atualização dos documentos, o aluno deve acessar portal do discente, bolsas, cadastro único, alterar arquivos anexados. A. Os dados e documentos apresentados deverão permitir a classificação do aluno nas diferentes faixas de renda de A. De 0 a 0,5 salário mínimo per capita familiar. B. De 0,5 a 1 salário mínimo per capita familiar. C. De 1 a 1,5 salário mínimo per capita familiar. Observação. Quaisquer alterações da documentação após o término das inscrições não serão consideradas. Ressaltamos que os documentos de comprovação de renda não devem ser mais antigos do que 3 meses no momento da inscrição. 2. Os candidatos deverão declarar vulnerabilidade socioeconômica caracterizada por insuficiência de recursos financeiros e de que possui renda per capita familiar menor ou igual a 1,5 salário mínimo. A declaração de vulnerabilidade deve ser realizada no SIGA-A através do caminho portal do discente, bolsas, situação de vulnerabilidade socioeconômica, declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica. A. Os documentos apresentados deverão permitir a classificação do aluno nas diferentes faixas de renda de A. De 0 a 0,5 salário mínimo per capita familiar. B. De 0,5 a 1 salário mínimo per capita familiar. C. De 1 a 1,5 salário mínimo per capita familiar. Observação. Quaisquer alterações da documentação após o término das inscrições não serão consideradas. Ressaltamos que os documentos de comprovação de renda não devem ser mais antigos do que 3 meses no momento da inscrição. Observação. Caso o aluno já tenha realizado o procedimento de declaração de vulnerabilidade socioeconômica no ano de 2020, não será necessário fazer o procedimento outra vez. O sistema apresentará uma mensagem avisando caso o discente já tenha realizado sua declaração de vulnerabilidade neste ano. 3. As inscrições serão realizadas exclusivamente na internet, através do SIGA-A. Para alunos da graduação presencial, realizar a inscrição no SIGA-A. Caminho: portal do discente, bolsas, solicitação de bolsas, solicitar auxílios especiais, alunos conectados, RNP. Recomendamos salvar ou imprimir o comprovante de inscrição. Para alunos da pós-graduação estricto sensu e CODAP. A inscrição será realizada através de preenchimento de formulário que estará disponível no SIGA-A no momento em que o aluno acessar o sistema. No caso dos alunos da pós-graduação e CODAP, após o preenchimento desse formulário, o candidato deve realizar os passos do cadastro único e da declaração de vulnerabilidade descrito nos pontos 1 e 2 e somente então o processo de inscrição estará finalizado. A. Os candidatos deverão declarar não possuir acesso à internet com plano de dados suficiente para acompanhar as atividades.
Tal declaração deverá ser feita no momento da inscrição na página de solicitação do auxílio/plano para os alunos da graduação e através do formulário para os estudantes da pós-graduação e CODAP. B. O candidato deverá fornecer o endereço e código de endereçamento postal, CEP, do local onde permanecerá durante as atividades acadêmicas remotas e acessará regularmente a internet. No caso dos alunos de graduação, isto será realizado através do redirecionamento da página de inscrição para a página de dados pessoais pelo sistema. 4. Será de inteira responsabilidade do aluno o cadastro das informações e responsabilidade sobre estas. As inscrições que não seguirem os procedimentos e orientações contidas neste edital serão indeferidas. Orientação para o preenchimento do cadastro único e demais etapas da inscrição poderão ser encontradas nos endereços. Documentação exigida: http://proeste.ufes.br, documentação exigida, formulários atualizados 2020. Para dúvidas quanto aos documentos exigidos, dipai.ufes@gmail.com e serviçosocialufes.sc@gmail.com. Manual para alunos da graduação: http://manuais.ufes.br, apoio emergencial, graduação. Manual para alunos do CODAP: http://manuais.ufes.br, apoio emergencial, CODAP. Manual para alunos da pós-graduação estricto sensu: http://manuais.ufes.br, apoio emergencial, pós-grap. 5. Da classificação. 5.1. O critério de classificação será por ordem crescente de renda per capita familiar, em conformidade com as informações e documentos anexados no Cadastro Único Social da UFES. 5.2. O desempate ocorrerá pelos seguintes critérios: a. Não ser beneficiado por auxílio da assistência estudantil ou bolsas de qualquer agência. B. Menor valor de renda familiar total. C. Maior idade. 5.3. A lista de classificados será divulgada no portal UFES, www.ufes.br. 5.4. Caberá recurso contra o resultado da classificação, devendo ser apontados eventuais erros ou ilegalidades. A. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail inclusão.digital@academico.ufes.br, sendo apreciados pelo Comitê Gestor do Plano de Ação Especial de Inclusão Digital, criado pela Portaria 657/2020/GR, que também serão responsáveis pela análise de casos omissos deste edital. 5.5. Para receber o benefício, o aluno de graduação classificado deverá assinar termo de compromisso no SIGA-A, dentro do prazo estipulado no item 8.5 deste edital. Caso não realize o procedimento de assinatura no prazo estipulado, estará desclassificado. Alunos da graduação, para assinar o termo no SIGA-A: bolsas, solicitação de bolsas, acompanhar a situação das bolsas auxílio. A. Os alunos da pós-graduação e da educação básica deverão assinar o termo de compromisso conforme a orientação a ser encaminhada pela pós-grap e CODAP. 6. Da distribuição dos chips e responsabilidades dos beneficiários. 6.1. Chips deverão ser retirados pelo aluno após agendamento nas diversas unidades da UFES, CAMP. 6.2. O aluno que cadastrar endereço de uso do chip em outro estado poderá solicitar o envio do chip para o endereço de uso.
Nesse caso, a remessa será feita através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a UFES não se responsabiliza pelo prazo de entrega. 6.3. O chip será de uso exclusivo pelo discente e será cancelado em caso da mudança de vínculo ou trancamento de matrícula. 6.4. Em caso de perda ou roubo do chip, o aluno deverá 1. Informar imediatamente a operadora para cancelamento do plano. 2. Providenciar boletim de ocorrência e 3. Comunicar a UFES pelo sistema SIGA-A, inserindo o boletim de ocorrência. 7. Do acompanhamento da ação e das penalidades. 7.1. A UFES reserva-se o direito de realizar procedimentos cabíveis para averiguar informações prestadas pelos alunos constantes no processo de inscrição e seleção, bem como no período de uso do chip. 7.2. Todos os alunos contemplados poderão ser convocados a qualquer tempo para esclarecimento de dados e informações relativas à documentação comprobatória. 7.3. É proibida a cessão, venda, locação ou qualquer outro tipo de utilização do chip que não esteja previsto no presente edital. 7.4. A UFES manterá canal de atendimento para dúvidas por meio do e-mail inclusão.digital@academico.ufes.br. 7.5. A qualquer tempo, a UFES poderá receber denúncias de irregularidades, tais como falsificação de informações, fraude em documentos, dentre outras, e dar prosseguimento para apuração. 7.6. Constatada irregularidade ou comprovada má-fé em informações prestadas e ou omissão de informações, poderá ocorrer a suspensão da participação do estudante neste edital, exigindo-se devolução do chip, independentemente da época em que for constatada sua ocorrência, além de abertura de sindicância para processo disciplinar do discente, observado o disposto em legislação pertinente. 8. Disposições finais. 8.1. A UFES manterá um cadastro de reserva de candidatos conforme classificação divulgada para eventuais substituições e ou ampliações no número de beneficiados. 8.2. Durante o período de uso do chip do tráfego patrocinado relacionados a este edital, RNP, o beneficiário deverá: 1. Informar se houver alteração nas condições de renda per capita exigidas no presente edital. 2. Manter-se matriculado em componentes curriculares ou atividades do calendário letivo em oferta, acompanhando regularmente as atividades acadêmicas. 3. Prestar quaisquer informações requisitadas pela UFES referentes às normas deste edital. 8.3. É de responsabilidade do aluno manter seus dados cadastrais atualizados e acompanhar por meio do site www.ufes.br as publicações relativas ao presente edital. 8.4. O ato de inscrição no presente edital gera a presunção de que o aluno conhece as exigências do edital e que aceita todos os termos e condições nele constantes, não podendo invocar seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 8.5. O processo seletivo seguirá o calendário a seguir. Inscrição, de 10 a 14 de setembro. Divulgação da classificação, 16 de setembro. Período para apresentação de recurso, 17 de setembro. Divulgação final da classificação após período de recurso, 18 de setembro. Assinatura do termo de compromisso, 18 a 20 de setembro. 8.6. Os casos omissos deste edital serão analisados pelo comitê referido no item 5.4 desse edital. São Cristóvão, 4 de setembro de 2020. Professor Dr. Ângelo Roberto Antonioli, reitor.